Olá, jovens do curso técnico em segurança do trabalho, na forma subsequente, EAD. Sejam muito bem-vindos, então, à disciplina de Higiene Ocupacional 1, voltada para os riscos físicos. Vamos dar continuidade às nossas séries de aulas, nossas séries de vídeos. Meu nome é professor Alexander Freire, trabalho aqui no Instituto Federal do IFSU de Minas, aqui do campus de Machado. Pessoal, vamos lá dar então continuidade. A gente parou no último vídeo nos fatores mais comuns quando a gente estuda nas avaliações sobre carga térmica do meu trabalhador e que vão interferir nas trocas térmicas deste meu indivíduo. Então, quando eu preciso fazer uma avaliação de sobrecarga térmica, a gente tem que utilizar verificar, analisar alguns fatores que no nosso caso serão a temperatura do ar, a velocidade do ar, dependendo do caso, pode ser o vento, a umidade relativa do ar, o calor radiante e o tipo de atividade. Com relação à temperatura do ar, é um fator importante para nós. Ele mostra a influência da troca de calor do corpo humano com o ambiente. A medida ela pode ser feita por um termômetro de bulbo seco. Hoje a gente utiliza muitos termospares e também as termorresistências. São elementos, né, que hoje nós temos que são bastante confiáveis. Caiu bastante o preço hoje desses elementos. Antigamente era caro, uns 30 anos atrás ele não era tão barato, mas hoje já ficou muito barato, que ajuda nós, seres humanos, a fazer as nossas medições. Quando a informação do equipamento fornecer uma temperatura maior do que a temperatura de pele, tem-se indicação de que existe um ganho de calor do organismo pelos mecanismos de convecção ou condução. Então, o meu organismo, se ele estiver exposto no ambiente onde a temperatura deste ambiente é maior do que a temperatura corpórea, temperatura do meu corpo, eu passo então a receber calor. Com relação à umidade relativa do ar, a umidade é um conceito diretamente relacionado à quantidade de vapor de água contida em uma quantidade de ar. Então, a umidade relativa do ar ela é importante porque ela mede a quantidade de vapor que eu tenho dentro de uma quantidade de ar. Pode ser que 1 metro cúbico, seja, eu pegar relacionar 1 metro cúbico nesse volume, ou se eu pegar um cubo pequeno de 1 centímetro, então seria um cubo de 1 centímetro cúbico, e eu verificar a quantidade de vapor de água que tem nesse pequeno volume de ar. Entretanto, pessoal, denomina-se umidade relativa a relação entre a quantidade de vapor contido no ar em relação ao vapor saturado. Vapor saturado é quando eu tenho um vapor de água dentro de um volume e ele satura de modo que ele está bem ali no limiar para quando ele vai sair do estado de vapor e ele vai condensar e passar para o estado líquido. Então ele está bem neste limiar. A umidade relativa do ar, ela pode ainda definir-se como a relação entre a pressão parcial de vapor em relação à pressão de saturação do vapor d'água. É outra forma também de a gente relacionar a umidade relativa do ar. Para a gente poder fazer a medição, a gente vai utilizar o instrumento que para nós é importante, que a gente vai utilizar o termômetro de bulbo úmido natural. Esse instrumento, cujo elemento que apresenta sensibilidade ao calor é o bulbo, e este bulbo é igual ao termômetro de bulbo seco, só que ele vai ter uma diferença. A gente vai colocar ele envolto de uma mecha, um pavio de pano limpo, de cor branca, composta por um tecido de algodão. A gente vai enrolar ele com alto poder de absorção de água e a gente molha ele numa água destilada. E depois a gente faz a medição. Já para você aferir a umidade relativa do ar, é necessário, então, ter a informação da temperatura ambiente, que pode ser feita pela leitura no termômetro de bulbo seco, e também a leitura do termômetro de bulbo úmido.
Com esses dados, a gente entra numa carta psicométrica e a gente vai obter a umidade relativa. Hoje em dia, pessoal, tem muitos equipamentos que já dão, você já faz a leitura da umidade relativa do ar, são equipamentos que também abaixaram de custo, abaixaram de preço, o que facilita para nós, para a gente ter o valor da umidade relativa do ar. Se a gente não tiver esses equipamentos que fazem a medição da umidade relativa do ar, eu teria que ter, então, um termômetro de bulbo seco, um termômetro de bulbo úmido e utilizar uma carta psicométrica para depois eu verificar qual a umidade relativa do ar em questão. Aqui eu mostro para vocês o psicômetro, que é um instrumento do lado esquerdo, ele mede aqui a temperatura de bulbo seco, do lado direito ele vai medir então a temperatura de bulbo úmido. Então aqui reparem, né, o cordão de algodão para manter o bulbo úmido, né, e tem um reservatório de água, essa água a gente utiliza água destilada, como nós falamos. A umidade relativa, ela vai influenciar na troca térmica que ocorre entre o organismo humano e o ambiente pela evaporação. Então, a evaporação, ela vai estar dentro desse processo de troca de calor entre o corpo humano e também o ambiente. Se eu estiver num ambiente muito úmido, ele vai dificultar essa troca. Se eu estiver num ambiente muito seco, ele vai facilitar essa troca. Ou seja, de acordo então com o valor da umidade relativa, a perda de calor por evaporação, ela poderá ser maior ou menor, pois esta é uma função da pressão de vapor d'água do meio ambiente e que depende da temperatura ambiente e da quantidade de água existente na atmosfera, juntamente com a pressão de vapor existente na superfície da pele. A diferença entre as leituras, né, quando a gente coloca lá no psicômetro, ela pode nos dar um indicativo de que a umidade relativa está alta ou baixa, porque ela tem uma relação aí. Então, quanto mais próximo a medida de temperatura de bulbo úmido for da lida para a do bulbo seco, mais alta será a umidade relativa. Então, se as temperaturas estiverem muito próximas ou muito equilibradas, significa que eu estou num ambiente de alta umidade relativa. Se elas estiverem muito distantes, significa que a gente está num ambiente de umidade relativa mais seco. Então, é importante então que a gente entenda que a psicometria ela tem o objetivo de estudar as propriedades físicas e termodinâmicas do ar seco, bem como as de vapor d'água, que estão presentes no ar úmido, usando essas propriedades para analisar as condições e processos envolvendo o ar úmido. Até o momento, entende-se por ar seco como uma mistura de gases formada por diversos componentes. Então, este ar seco, do que ele é composto? Este ar seco que nós chamamos aqui é o ar atmosférico que a gente respira. Então, do que é composto esse ar atmosférico, ou no caso aqui desse ar seco? Ele é composto de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 21% de oxigênio, 20,9%, e os outros 1% são os outros gases. Vai ter argônio, dióxido de carbono, neon, nélio, metano, dióxido de enxofre, hidrogênio, e também a gente tem um pouquinho, né, de vapor de gás. Mas, via de regra, sim, este ar seco ele é composto de 78% de nitrogênio e 21% de O2. E os outros 1% relacionados a todos esses outros gases aqui. Algumas das propriedades termodinâmicas do ar podem ser determinadas com o uso da carta psicométrica. Então, quando eu utilizo a carta psicométrica, ela me dá muita informação. Ela vai me dar entalpia de saturação, volume específico, temperatura de orvalho, fator de calor sensível e conteúdo da umidade. Então, dependendo do meu objetivo, dependendo do que eu estou trabalhando, eu vou utilizar a carta psicométrica para tirar algumas dessas propriedades aqui, tá? Algumas dessas informações. Porém, as que serão de maior uso para avaliação da exposição ocupacional ao calor e ao frio, e inclusive para o conforto térmico, será a temperatura de bulbo seco, a temperatura de bulbo úmido e a umidade relativa do ar. Essas três.
Então, quando eu quero avaliar, fazer uma avaliação da exposição ocupacional frente ao frio, ao calor, ao conforto térmico, eu vou utilizar a temperatura de bulbo seco, a temperatura de bulbo úmido e também a umidade relativa do ar. As outras que forem mencionadas, elas são motivos para estudo em curso de engenharia, de arquitetura, então cada um tem uma aplicabilidade, não é? Então nós vemos aqui que na carta psicométrica, as curvas traçadas com a cor azul, elas vão representar umidade relativa do ar, cada um com seu respectivo percentual. A curva com a cor laranja, ela mostra para nós a temperatura de bulbo úmido. A curva com a cor verde, ela vai mostrar para nós a temperatura de bulbo seco. Então aqui está uma carta psicométrica, vamos analisar com bastante calma para a gente poder entender esta carta. Nós temos aqui, pessoal, embaixo, neste eixo, a temperatura de bulbo seco. Então, tá vendo aqui, ó, menos 20 graus, menos 15 graus e assim por diante, até chegar aqui a 40 graus. Aqui nós temos a entalpia de saturação, se eu precisar utilizar esta propriedade. E aqui embaixo, tá vendo? Isso aqui é importante para nós. É a temperatura de bulbo úmido em graus Celsius aqui. Desse lado, do nosso lado direito, nesse eixo vertical, nós temos o fator de calor sensível e também o conteúdo de unidade de ar seco, caso eu precise dessas informações também. Então, para nós é importante a temperatura de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido. Com a temperatura de bulbo úmido e a temperatura de bulbo seco, a gente acha, então, a umidade relativa do ar. Qual a umidade relativa do ar? Essa curva em azul aqui, ó. Repare que aqui tem 10%, 20%, 30%, 40%. Então, ele vai me dando a informação da umidade relativa do ar. Lembrando que essa carta psicométrica, quando eles fazem esse levantamento, pessoal, eles vão fazer essa carta pegando a pressão atmosférica de 1 atm, né, em nível do mar. E para você entender melhor, vamos fazer o seguinte exercício. Por exemplo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, a temperatura ambiente, a TBS, temperatura de bulbo seco, ela está em torno de 30 graus. E a temperatura de bulbo úmido, ela está marcando 22 graus. Eu marco lá com o meu psicômetro, tem lá as indicações da temperatura, e aí eu pergunto para vocês, qual será a umidade relativa do local onde foi realizada a medida? Então, eu vou marcar aqui, pessoal, a temperatura de bulbo seco, 30 graus. Eu marco 22 graus, que é a temperatura de bulbo úmido, traço uma reta, ela tem que ser perpendicular a esse ponto aqui, é uma curva, mas eu tenho sempre que pegar ela perpendicular, conforme está nessas retas de cor laranja, e a interseção desta reta com esta reta, ela vai me dar, então, a umidade relativa do ar. Reparem que ela está pegando bem na faixa aqui, ó, nessa curva, de umidade relativa em 50%. Então, para que eu ache a umidade relativa do ar, eu entro com a temperatura de bulbo seco, relaciono também com a temperatura de bulbo úmido, traço as curvas, o ponto de interseção, ele vai me informar a umidade relativa do ar. Então, o que nos leva a concluir que a umidade relativa do ar em Santa Maria, para essa questão, ela está entre 49% a 50%, né? Se a gente desse um zoom aqui, a gente veria, a gente constataria que não está muito certinho entre os 50%, tá? Está um pouquinho para baixo. Outro fator importante para nós é a velocidade do ar. A velocidade é a responsável por aumentar a troca térmica entre um corpo e o meio ambiente, pelo processo da condução ou convecção. Então, a velocidade do ar, ela influencia muito na troca de calor do meu indivíduo para o ambiente. Então, se eu estou num ambiente que não está ventando, é uma coisa. Se eu estou num ambiente que está ventando muito, a troca de calor, ela vai ser muito mais acentuada. Existe uma grande variedade de instrumentos para medir a velocidade do ar. Então, nós temos hoje
os anemômetros também caíram de preço, como eu já falei para vocês, é bem fácil hoje a gente adquirir um anemômetro, e para a gente poder fazer essa medição da velocidade. Existem também aqueles que medem a velocidade do ar e vão medir também a temperatura e a umidade relativa, que a gente chama então esses equipamentos de termo-higroanemômetros. Eles fazem esses três tipos de leitura. Então aqui a gente mostra para vocês o equipamento do tipo termo-higroanemômetro. Então ele vai ter aqui um sensor de temperatura, vai ter aqui o nosso medidor da velocidade do ar, e ele dá aqui os indicadores dentro desse display aqui para nós. Outro fator importante para nós, meus jovens, é o calor radiante. O calor radiante é a energia emitida pelos corpos aquecidos procedentes de fontes de radiação infravermelha, como a gente viu em vídeos passados, nas aulas passadas. Na higiene ocupacional, a gente vai verificar a influência pela medida da temperatura de globo. Então, quando eu tenho a temperatura de globo, eu estou me referindo, neste caso, ao calor radiante. O instrumento usado para essa medida é o termômetro de globo, que ele é equipado por uma esfera de cobre com diâmetro de 15 centímetros, e ele tem 1 milímetro de espessura, né, esse globo, e a gente pinta o lado externo de preto e o lado interno de preto fosco também. O instrumento ele vai apresentar uma abertura na direção radial, onde a mesma complementa-se com um pequeno tubo de 2,5 centímetros de comprimento e 18 milímetros de diâmetro, ou 1,8 centímetros. Para a introdução, então, do termômetro, eu tenho esse globo, coloco o termômetro e o meu bulbo ele tem que ficar bem no centro da minha esfera. Na análise e estudo da exposição ao calor, este fator ele não pode ser desprezado por contribuir com significância para a elevação de uma sobrecarga térmica no meu trabalhador. Então está aqui uma figura do termômetro de globo. Esse termômetro ele tem 15 centímetros de raio, como eu falei para vocês, e ele depois a gente coloca aqui o termômetro, né? E ele tem que ficar bem lá no centro da minha esfera, o bulbo desse meu termômetro. Então, pessoal, a gente estudou nessa parte inicial dos estudos das temperaturas extremas, onde a gente abordou os mecanismos de troca térmica e os seus fatores de influência, bem como a importância de se ter conhecimento sobre seus efeitos no nosso organismo. Tanto, né, quando o meu organismo ele sofre uma sobrecarga térmica, eu estou numa temperatura que vai elevando muito em relação à temperatura corpórea, dos 36,5 graus, como também eu estou num ambiente muito frio, não é? E aí, claro que o meu organismo ele vai tentar regular isso para que eu não possa haver uma descompensação em termos de temperatura corpórea do meu indivíduo. Ressaltamos que a influência da umidade relativa do ar é um fator de análise especial na estimativa da temperatura de bulbo úmido, e constará nas aulas seguintes a sua importância e verificação também na questão se eu estou no ambiente salubre ou insalubre, na questão de insalubridade. Pessoal, agradeço por hora, desejo a vocês bons estudos e até o próximo vídeo, tá? Uma boa semana a todos. Obrigado.